A Fosso dos Dragões foi construído para conter o poder que ergueu a casa Targaryen. Erguendo-se sobre a colina de Rhaenys, seu propósito era abrigar as criaturas que haviam ajudado a Aegon, o Conquistador, a forjar seu reino. Mas, durante a Dança dos Dragões, ele se transformou em outra coisa. Uma prisão. Um alvo. E, por fim, um túmulo. Na noite em que o povo de Porto Real invadiu o Fosso dos Dragões, o enfraquecimento do poder dos dragões dos Targaryen tornou-se impossível de ignorar, e o reinado de Rhaenyra começou a ruir. Este é o relato da invasão ao Fosso dos Dragões, um dos acontecimentos mais decisivos da história de Westeros. Para entender por que isso aconteceu, primeiro é preciso compreender no que Porto Real havia se tornado naquele momento da Dança dos Dragões. A guerra já durava cerca de 2 anos. E, em um mundo medieval, a guerra não mata apenas soldados nos campos de batalha. Ela destrói os sistemas que mantêm as cidades vivas. As terras fluviais, responsáveis por abastecer grande parte de Porto Real, haviam sido repetidamente disputadas, incendiadas e devastadas. As rotas comerciais foram interrompidas. A cidade estava abarrotada de refugiados que fugiam dos combates no interior, pressionando ainda mais os estoques de alimentos, que já eram insuficientes. E o inverno, um inverno de verdade, começava a se impor sobre a cidade. Porto Real estava faminta. Durante 2 anos, seu povo assistiu a família mais poderosa do mundo destruir a si mesma por causa de um trono, voando sobre a cidade em seus dragões enquanto o povo comum enterrava seus filhos. George Martin sempre escreveu sobre o povo comum de Westeros com muito mais seriedade do que a maioria dos autores de fantasia costuma fazer. O pequeno povo não é apenas parte do cenário. Eles têm memória. Têm ressentimentos. Têm um limite. E, quando ocorreu a invasão ao Fosso dos Dragões, os habitantes de Porto Real já haviam acumulado mais do que o suficiente de tudo isso. Os acontecimentos específicos que transformaram esse ressentimento crescente em uma explosão popular por toda a cidade foram vários. A rainha Hélena Targaryen, muito querida pelo povo, havia morrido. A versão oficial afirmava que ela havia se atirado da janela de sua torre, após meses de completo colapso psicológico provocado pelo assassinato de seu filho pequeno, Jaehaerys Aerys, em seus próprios aposentos. Uma mãe que viu o filho morrer diante de seus olhos, aprisionada pela facção que havia tomado a cidade, consumida pelo luto e pela solidão, até não conseguir mais continuar vivendo. A versão oficial dizia que a Hélena havia tirado a própria vida, mas muitos em Porto Real acreditavam que ela tinha sido assassinada. Eles haviam visto a facção de Rhaenyra tomar a cidade, matar um príncipe criança e aprisionar uma rainha enlutada, e não estavam dispostos a aceitar que sua morte tivesse sido qualquer coisa além de um assassinato. Na visão deles, os seguidores de Rhaenyra apenas concluíram aquilo que haviam começado. Além disso, Rhaenyra aumentou os impostos de uma cidade que já havia chegado ao seu limite. E havia também o pastor. O pastor era um pregador radical das ruas que vinha reunindo seguidores em Porto Real havia meses. Ele pregava que os dragões eram demônios, que os Targaryen haviam trazido ao mundo criaturas monstruosas e antinaturais, e que essas criaturas eram a origem de todo o sofrimento que a cidade enfrentava. Os dragões não alimentavam o povo, não o protegiam e nada haviam trazido ao pequeno povo de Porto Real além de fumaça, cinzas e as botas dos soldados. Seria fácil descartar o pastor como um oportunista cínico, e, de fato, ele era isso. Mas enxergar a situação apenas dessa forma faz com que se perca um aspecto essencial. O pastor não criou a raiva que existia em Porto Real. Ele a organizou. Deu a ela uma linguagem, uma direção e um alvo. A diferença entre uma multidão de pessoas famintas e assustadas e uma turba determinada a agir é exatamente essa, alguém que tira a tampa da panela. A panela já fervia havia meses. O pastor foi apenas o momento em que a tampa finalmente saiu. O Fosso dos Dragões erguia-se sobre a colina de Rhaenys, uma imensa estrutura abobadada construída para abrigar os dragões Targaryen quando eles não estavam sendo montados. Suas muralhas eram espessas, suas correntes enormes e seus portões largos o suficiente para que 30 cavaleiros passassem lado a lado. Na verdade, não era exatamente uma fortaleza, porque não precisava ser. Ninguém deveria ser capaz de invadir um edifício repleto de dragões. Durante mais de um século, essa suposição permaneceu verdadeira. Foi a Dança dos Dragões que finalmente a destruiu. Os 4 dragões acorrentados dentro do fosso naquela noite eram Shricos, Morgul, Tyraxis e Draenfire. Eles não eram os grandes dragões de guerra. Veigar e Caraxes, os 2 dragões mais temidos da dança, já haviam desaparecido, perdidos na batalha sobre o Olho de Deus, God's Eye, onde Daemon e Aemond mataram um ao outro sobre Harrenhal. O Fosso dos Dragões abrigava animais mais jovens, menores e menos experientes em combate. Ainda assim, eram dragões, criaturas letais, capazes de cuspir fogo e matar centenas de pessoas. Shricos era o dragão do príncipe Jaehaerys, o jovem filho de Aegon II, o mesmo menino assassinado nos aposentos de Aelena pelos matadores conhecidos como Sangue e Queijo. Desde aquela noite, Shricos permaneceu sem cavaleiro. Morgul era o dragão da princesa Jaehaera, irmã gêmea de Jaehaerys. Sua amazona já não estava mais na cidade, tendo sido retiradas escondidas por Lorys Strong antes que a facção de Rhaenyra consolidasse completamente seu controle sobre Porto Real. Tyraxis pertencia a Joffrey Velaryon, filho de Rhaenyra, que ainda estava vivo e permanecia na cidade. E Draenfire pertencia a Hélena, agora morta. No momento em que a Hélena caiu da torre, Draenfire rompeu 2 de suas correntes e soltou um rugido tão poderoso que fez tremer a cúpula do Fosso dos Dragões, como se tivesse sentido a morte de sua cavaleira. Na noite da invasão, ela já havia sido acorrentada novamente, mas algo dentro dela já estava irremediavelmente quebrado.